Olá, meu irmão, meu amigo. Prazer estar aqui com você mais uma vez nessa rede social, que é o pastor Gilvaldo da Pibáguia. E nós estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nosso estudo de hoje vai ser sobre um livro fantástico das Escrituras, o livro de Esther. O livro de Esther, dentro daquela proposta que nós estamos fazendo aqui de estudar o Antigo Testamento, livro por livro, panorama do Antigo Testamento. Nós já estudamos vários e vários livros. Esse, na relação do cânon bíblico, é o último daqueles livros considerados históricos, né? Apesar de, cronologicamente, o livro de Esdras ser o último. Então, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor e queremos também que você seja muito abençoado com essa leitura. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, te agradeço a Deus por esta noite, agradeço a Deus por esse dia, agradeço a Deus pela a chance de estudar a tua palavra. Eu coloco nas tuas mãos esse instante, que seja Deus abençoado pelo Senhor, para que possamos aprender e transformar em práticas aquilo que aprendemos. Pelo Espírito Santo, ó Deus, sejamos guiados e que as palavras do homem sejam completadas pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, meu querido e meu amado, o livro de Esther. Quem é o autor desse livro? A autoria é desconhecida, ou seja, a gente não sabe quem foi que escreveu, mas sabemos que era uma pessoa com familiaridade, tanto com os judeus como com a corte dos persas. Então, provavelmente era alguém ali que esteve participando dos eventos ou assistindo aos eventos narrados, né? Os fatos que são narrados estão datados entre o ano 483 a.C. e o ano 473 a.C. São fatos após o primeiro grupo dos judeus, de remanescentes judeus, que voltaram da Babilônia para ali Jerusalém, a Judéia, a Palestina. No entanto, vários grupos de judeus permaneceram tanto em Babilônia como nas outras importantes cidades da Pérsia, né? A Pérsia dominou a Babilônia, libertou os judeus e esses judeus puderam então ir para onde quisessem. Como os judeus tiveram uma importante participação nessa tomada da Babilônia, eles passaram a fazer parte também do reino da Pérsia, da administração. Então, muitos deles eram comerciantes poderosos, eram pessoas que mexiam com muito dinheiro, né, que tinham prosperado lá na Babilônia, e eles então passaram a habitar ali as principais cidades. Mardoqueu e Hadasha, que é o nome de Esther, né? Você não sabe qual era o nome de Esther, Esther o nome é persa, e o nome dela, o nome judeu dela, judaico dela, é Hadasha, né? Então, Mardoqueu e Hadasha ficaram em Suzã, capital da Pérsia, né? Provavelmente, né, Mardoqueu estava ali exercendo algum cargo público, né? Exercendo algum cargo público ali na cidade de Suzã. Bom, quem são os personagens dessa história aqui, né? Tem vários outros pequenos personagens, os principais, no entanto, são esses aqui. Hadasha, que é a órfã, perdeu os pais, morava com um tio primo, né? Vamos dizer assim, né? Um relacionamento aí de guarda, né? Então, ela foi escolhida num concurso aí depois do vexame, de acordo com as leis persas da rainha Vasti. A rainha Vasti foi, então, se apresentar diante do rei. O rei estava celebrando ali uma conquista, né, com vários de seus súditos, mas a rainha Vasti menosprezou o momento. Então, de acordo com as leis persas, ela perdeu ali o seu reinado ali, né? Foi destituída.
E foi feito um concurso ali, um concurso de beleza, um concurso de postura, um concurso tipo Miss mesmo, para escolher a nova rainha. Então, mulheres das mais lindas de todo o reino, né, foram escolhidas aí para disputarem esse afeto do rei, né? Então, Esther foi então essa que foi chamada, foi convocada, na realidade não era uma escolha dela, né? Mas foi colocada ali como uma das candidatas, né? E foi trocado então o seu nome, né, de Hadasha, que era um nome hebraico, para Esther, que significa estrela, né? Então aí já começa aí a você anotar como o pessoal via Esther realmente como uma estrela, uma pessoa de muita elegância, de muita beleza. Bom, outro personagem importante aí dessa história é Mardoqueu. Talvez aí, né, tem muito mais ações de Mardoqueu no livro do que de Esther propriamente, né? A questão é que Esther tem uma alta posição e é quem vai interferir diretamente por aquilo que está sendo o objeto da narrativa do livro, né? Outro personagem importante é Amã. Amã é um descendente dos amalequitas, que é uma espécie ali de primeiro-ministro do rei persa, né? Ele tem subido de cargo, uma carreira astronômica com grande sucesso, mas vai ser um homem que vai deixar a sua ambição prejudicar a sua carreira e vai ser a sua ruína, né? Um homem que tinha, assim, ele não queria só ganhar, ele queria que todos soubessem que ele ganhou e que todos elogiassem sua vitória, né? Então, infelizmente, tem pessoas assim que ele não quer só as vitórias, ele quer também os elogios que a vitória vai trazer, né? Outro personagem principal aí é o rei Xerxes. O rei Xerxes é o terceiro dos grandes reis persas, que nesse livro, em muitas versões, é chamado de Assuero. Na língua, esses nomes, Xerxes em grego, né? Assuero é um nome judaico do rei. E o nome dele em persa era esse nome aqui esquisito, Jashayar Shah. Olha, vê se dê conta de pronunciar. Ele traduzido esse nome como rei de heróis, né? Então é o neto de Ciro o Grande, filho de Dario, e vai ser aí o grande rei, um dos grandes reis, vai tentar conquistar a Grécia, né? Onde ele vai perder aí. Provavelmente esse era o rei da história lá dos 300, tá bom? Então tá aí esses grandes personagens aqui da história. Bom, o livro trata de uma rivalidade aí entre Mardoqueu e Amã. Tá? Mardoqueu, ele, depois que Esther é apresentada ali diante do rei, né? O rei escolhe ela como sua rainha, e Mardoqueu é colocado como servo do palácio ali, né? Ele está servindo ali, trabalhando lá no palácio. E nesse trabalho, né, que o trabalho, em grande parte, ele se colocava ali na porta, né, do palácio e ficava escutando, né, escutando as coisas, então prestando atenção. E ele descobre uma sedição contra o rei, uma tentativa de assassinar o rei. Isso é muito comum entre os reis persas, a questão do assassinato, né? Tanto que Xerxes vai morrer assassinado. O pessoal tentar assassinar o rei, né? Então, uma conspiração ali estava acontecendo, Mardoqueu desvenda essa sedição e ele, então, vai estar trabalhando aí para denunciar essa sedição, né? E tem sucesso, né? Tem sucesso ali. O pessoal anota isso nas crônicas do rei, isso é uma coisa que acontece demais também, tudo que acontecia com o rei era anotado nas crônicas do rei ali, né? Bom, o outro personagem aí da história que vai se envolver nessa trama com Mardoqueu é o Amã. Carreira política atinge seu ápice aí, ele
se torna uma pessoa, ele tem uma família grande, 10 filhos, né? Tem alta posição, é o principal dos príncipes ali, dos conselheiros do rei, etc. Né? Então, são muitas as coisas que estão acontecendo aqui na vida de Amã, crescendo muito. Tudo. Mas ele quer a glória, ele quer que as pessoas estejam aí o tempo todo elogiando ele, né? Então ele exige que o pessoal passe aí nas ruas, que o pessoal se curve diante dele, né? Só que Mardoqueu não se curva diante de Amã, né? Por princípios, né, de adoração só a Deus, né? Ele não se curva diante de Amã. Isso gerou uma rivalidade. Quem é esse cara que não se curva diante da minha autoridade, né? Pensava o Amã. Então, se Amã, no capítulo 2:6, diz que ele procurou destruir todos os judeus por causa dessa antipatia com Mardoqueu. Mas não era só a antipatia contra Mardoqueu, né? É a questão da própria história pregressa, né? Enquanto que Mardoqueu era judeu, Amã era amalequita. E esses povos são rivais desde o tempo ali em que eles estão ali tentando entrar na Palestina. Os amalequitas contratam lá o Balaão para ficar contra os judeus, né? Bom, então, Amã arma uma sedição contra os judeus, né? Ele faz uma delação caluniosa que os judeus não obedecem às leis e tal, e que é um povo rebelde e que o rei deveria ordenar a morte de todos, né? E confiscar os seus bens, que se rendeu uma alta soma de dinheiro para os cofres do reino, né? Todo rei naquela época se preocupava muito em acumular riquezas, né? Então, Amã, ele elabora esse plano para se livrar dos judeus. Era um genocídio. Isso também era comum, ninguém se importava em fazer o genocídio de uma nação inteira, de uma raça toda. Então, os persas os reis persas se consideravam deuses, né? Então, eles podiam muito bem decretar a morte de um povo inteiro. E assim eles estavam agindo aqui, né? A notícia, então, foi espalhando em todos os povos, né? Uma coisa que é interessante sobre os persas é que eles tinham o melhor sistema de comunicação da época, né? Um correio aí bacana, o correio que eles possuíam, né? Rapidamente uma notícia chegava em todas as 127 províncias que a Pérsia tinha, então, nesse instante, né? Então, a notícia chegou, então, capítulo 4, 1 e 3, gerou muito choro, muita lamentação e muito clamor. E isso, meus amados, é um processo razoável que a gente deve estar sempre procurando exercer, né? Sempre procurando fazer que o nosso choro e a nossa lamentação siga também de clamor a Deus, né? Que é quem pode realmente solucionar os nossos problemas. Se você está chorando, está se lamentando por alguma circunstância, não se esqueça também de clamar a Deus a resposta, né? Bom, diante dessa circunstância, o que nós verificamos aqui? Verificamos que tem uma pessoa lá na corte, né, que tem uma missão, foi chamada para uma missão. As necessidades impõem, às vezes, missões a nós, né? E as posições em que os cristãos exercem no mundo não é por causa para encher o seu ego, para puxar glória para si, nem para enriquecer-se, né? Sempre tem uma missão naquilo que você está executando, naquilo que você está exercendo no mundo, né? Então, Mardoqueu faz um protesto ali, vai para a porta do palácio vestido de saco e ali suplica pelo povo dele, né? Manda cartas lá para Ester,
né? Inclusive, ele não pode entrar no palácio com aquele tipo de vestimenta, mas ele está em protesto, então ele não muda a roupa, ele vai estar ali na porta do palácio. Ele diz para Esther, Esther, suplique pelo povo diante do rei. A Esther está numa posição delicadíssima, porque pelas leis persas, né, não tem como ela se aproximar do rei sem ser chamada, né? Mesmo ela sendo a rainha. Olha, presta atenção como é que era essa questão, né? O rei tinha à sua disposição um harém, então quando ele se interessava, ele mandava, ele lembrava de alguém pelo nome, então a rainha tinha que ser, marcar realmente o coração e a mente do rei para ele lembrar do nome dela, né? Então a mulher do harém que o rei quisesse chamar, ele chamava pelo nome, né? Então, Esther dizia, olha, eu estou numa posição seguinte, se eu for na presença do rei sem ser chamada, a pena é a morte. Tá? A pena é a morte, né? Então não dá para eu ir lá. Tá? E aí entra Mardoqueu dando os seus conselhos para Esther, né? Então preste atenção, capítulo 4, versículo 13 a 14, vai ser crucial para a gente entender esse livro, tá? E entender a mensagem dele para os dias de hoje. Primeira coisa, olha, você não vai escapar sozinha, Esther. Tá? A pena de morte é decretada a todos os judeus. Então, a ideia é o seguinte, você é judeu, você vai sofrer também. Então, a gente precisa ter essa visão de comunidade. Comunidade, preste atenção. Nada no mundo a gente pode olhar para os outros e dizer, oh, coitado, está sofrendo, né? Ainda bem que não é eu, tá? Ainda bem que ainda não é você. Mas aquilo que acontece aos outros pode ser com você. Pode ser com você, cuidado, tá? Então, se importe com o que acontece com os outros, especialmente da sua comunidade, da sua igreja, da sua família. A gente tem que se importar, tem que ter um relacionamento ali com essas pessoas, porque o problema deles não é só deles, né? Vão nos afetar também. Então, é necessário que a gente compartilhe o sofrimento para compartilhe da solução do sofrimento para a gente não compartilhar do sofrimento em si. Porque aquilo que afeta os outros pode afetar também a gente. Tá? Segunda coisa que Mardoqueu lembra Esther é o seguinte, se você não participar, Deus levantará outra solução. Há muita gente que se acha imprescindível na obra de Deus. Se não for por mim, nada na igreja acontece. Se não for por mim, né, irmãos, Deus não depende da gente. Deus levanta pessoas. Tá? Judas, quando traiu Jesus, foi tirado o seu nome lá dos apóstolos e foi levantado outro. Tá? Então, há sempre alguém que Deus vai levantar para assumir o lugar daqueles que não querem participar da obra de Deus. Então, não se acha assim demais, não. Tá? Estrela, sem mim, nada Deus não pode fazer nada, né? O versículo não é assim. É Jesus dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Tá? E a gente, às vezes, assume o lugar de Jesus e diz, sem mim, essa igreja não vai para frente, né? Sem mim, nada esse povo pode fazer. Então, não é aí. Tá? Então, quem sabe, né, no Mardoqueu vai lembrar Esther, quem sabe não foi para isso que chegaste a esse rei. Olha que legal. O reconhecimento de que o que a gente conquista aqui tem propósito, tem propósito. Acho que isso é a principal coisa que você precisa descobrir sobre a sua vida, o propósito de por que você tem tais talentos, por que você tem tais posições sociais, por que você tem recursos. Tem que descobrir esse propósito. Esse é o que Jesus estava revelando, por exemplo, o jovem rico. Chegou lá dizendo, olha, eu faço isso, eu sou aquilo. Jesus, falta uma coisa. Vai, pega os teus bens, distribui aos pobres. Quer dizer, dá um propósito para o dinheiro que você tem. Você não tem aí dinheiro para ficar playboyzando e se amostrando diante dos outros, né? E nem luxando, né?
Então, se você tem dinheiro, poder, prestígio, fama, essas coisas, você tem que descobrir qual o propósito de Deus nisso que você tem, né? Nisso que você possui, que Deus colocou na tua mão. Tá? Qual o propósito? Então, Mardoqueu chama Esther a isso. Esther, você tem uma missão. Essa missão não é essa, não é interceder pelo povo, será? Deus não te colocou aí para isso? Aí Esther, ela disse, sim, pode ser, é provável, né? Então vamos buscar a Deus, vamos jejuar, jejum total, nem beber, nem comer durante 3 dias e 3 noites. E a decisão, todo mundo que tem uma missão tem que fazer. Minha vida pertence ao Senhor. Se eu perecer, pereci. Tá? Tudo aqui toda a minha vida é de Deus. Que essa seja uma decisão sua também, meu amado. Se você, crente em Jesus Cristo, tem que tomar essa decisão nos dias de hoje, né? Especialmente nos dias de hoje. Então, essa pandemia aí, muita gente com medo. Será que eu posso fazer isso para Deus? Será que eu posso fazer aquilo para Deus? E realmente é preocupante. Mas a ideia é o seguinte, sua vida pertence a Deus. Se perecer, pereci, disse Esther. E você tem coragem de dizer isso? Tem coragem de dizer assim, olha, se eu morrer, eu morri, mas eu morri servindo ao Senhor na minha missão que Deus me deu. Né? Então a gente tem que assumir o que tem que assumir. Tá? O que Deus colocou no nosso coração como propósito, como obra, tem que fazer. Tá? Por quê? Deus vai capacitar a gente. Deus não vai deixar a gente para fazer algo sem ter as condições para isso. Mateus capítulo 10, de 18 a 20, nos fala sobre essa questão. Vocês vão se apresentar diante de reis, governadores, gente de alta posição. Às vezes vocês vão ser presos. Vai acontecer coisas aí em que você vai ser apresentado diante de circunstâncias que você pode se achar despreparado para isso, né? Mas aí Mateus 18, 20 diz assim, o Espírito do vosso Pai é que vai falar por vocês. Não tenham medo do que vocês vão falar ou o que vocês devem fazer, porque na hora o Espírito Santo vai revelar isso ao seu coração. Então, meu querido, nós precisamos confiar nessa capacitação do alto, nessa capacitação do Espírito Santo em nossas vidas, nessa capacitação do Pai para a gente realizar a missão que Ele nos colocou no coração. E Esther foi, então, fez o jejum, buscou a Deus. O jejum é para fortalecer, né, o espírito, né, enfraquece o corpo e fortalece o espírito. Nós precisamos desses modelos de jejum. O jejum de Esther foi um jejum total 3 dias e 3 noites. Existem outros modelos de jejum aí que foram praticados. Esther, então, se fortaleceu. E ela foi, então, à sua missão. Colocou diante ali do aposento real, né, onde estava o trono do rei, se colocou lá. Ela não chegou, não foi entrando também, não. Né? Ela só se colocou ali. E o rei, então, viu Esther, estendeu o seu cajado, o seu cetro, né? Cajado é de pastor, cetro é de rei. Estendeu o seu cetro, e aí esse é o sinal de autorização para ela entrar. E ele estava muito apaixonado, muito encantado. A Bíblia nos fala que ela alcançou graça aos olhos do rei, né? E aí ele prometeu até a metade do reino para ela, se ela quisesse. Olha como Deus é gracioso, meus queridos. Como Deus é maravilhoso. Né? Aquilo ela estava querendo uma coisa e o rei disse que podia até pedir metade do reino que ele ia dar. Quer dizer, aquilo que a gente quer, Deus já prepara um coração pronto para dar. Tá? Deus prepara um coração pronto para dar. Agora não quer dizer também que a gente chega lá com arrogância. Olha, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo outro. Esther elaborou um plano. Uma mulher, a característica principal de uma mulher é a sabedoria. Se mulher se aplicar à sabedoria, ela vai ter muito mais condições de controlar as circunstâncias do que todos os homens do mundo, meus queridos e meus amados. Nós precisamos muito dessa sabedoria da mulher, essa sabedoria feminina, né?
Então, no coração de Esté tinha um plano, vou fazer um almoço, vou agradar o rei, vou fazer um jantar, um banquete, vou agradar o rei, e não vou também no primeiro minuto apresentar o meu pedido, vou agradá-lo mais, no outro dia eu vou pedir. Então, 2 banquetes que ela elaborou, né? Ou um banquete de 2 dias, né? Então, uma grande festa ali. Convidou o rei, convidou a Amã, né? Para confrontar a Amã ali com a sua vilania, né? Mas deixou ali, não foi de cara fazendo as coisas, não. Às vezes a gente se lança nas coisas, é muito direto. O pessoal hoje em dia, o pessoal valoriza muito esse negócio de ser direto demais, né? Mas cuidado, isso não é um valor sábio. Não é um valor sábio. Tem que dizer assim, eu sou assim, né? Falo logo na cara, sou direto, sou isso. E coloca isso como se fosse um, uma coisa boa, né? Não, isso tem suas vantagens, mas as desvantagens são enormes. São enormes. Estude as coisas com sabedoria, estude a ocasião, veja a situação, se é apropriado você falar, se não é, o que você deve, como você deve falar. Então não se atire assim não, e depois se justifica, sou assim mesmo, né? Eu falo na lata, eu digo logo o que eu penso, sou sincero. Isso é o chamado sincericídio, né? É a pessoa se suicidar com a sinceridade dele, né? Então, não seja assim, seja sábio. Guarda os teus lábios, fala depois de pensar, fala depois de ouvir, de estudar a situação. Então, aí está a Esté sendo sábia. E ela faz a sua petição. Quando ela já tem um controle total da situação, ela faz sua petição. O rei estava agradado, o rei estava pronto ali, dizendo, eu te dou metade do meu reino. E ela disse, eu quero o livramento da minha vida e do meu povo. Quero o livramento da minha vida e do meu povo. Meu povo está sendo ameaçado. Meu povo está sendo ameaçado de extinção. Não é só de escravidão, não. Ela até diz isso. Se o rei tivesse dado o meu povo para ser servo, eu nem falaria nada. Mas estão exigindo a extinção do povo. Então, eu peço pela minha vida. Mas quem planejou essa vilania? Pergunta o rei. E ela diz, está aqui, ó, o Amã. E aí cabe uma coisa interessante aqui, um flashback aqui do que aconteceu nos últimos dias de Amã. Esse cara, ele leva a rivalidade dele com Mardoqueu aos limites últimos do ódio, né? É incrível como as pessoas podem odiar e o ódio os consome. Ele podia ser príncipe, ele podia ter seu alto cargo para sempre, mas ele preferiu odiar. E no seu ódio ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Olha, Mardoqueu estava lá com aquele problema dele, o povo ameaçado de morte, ele lá então vestido de saco na porta do rei. O rei não ligava para isso, né? Mas Mardoqueu toda vez passava ali, a mãe ainda continuava sem se curvar diante dele, né? E aí mais enchendo de ódio. E ele trama então enforcar, né? Numa forca gigante, vou enforcar esse rebelde terrível, né? Então resolve enforcar ali Mardoqueu. Então Mardoqueu é um problema seguinte, morrer hoje ou morrer daqui a uns dias, né? Então ele estava num problema sério, né? Ele estava ameaçado duplamente de morte, pessoalmente e por questão do seu povo estar ameaçado de morte. Mas nesse instante, e aí é que é maravilhoso, né? Quando a gente está tendo problemas, Deus está levantando soluções. O rei teve uma insônia de noite, né? Uma insônia. Eu estou sem conseguir dormir, né? Traz aí um cara para ler as crônicas do rei. Tudo que eu fiz aí de importante, vamos lá, o pessoal começa aí a elogiar, quero saber aí o que é que vão estar escrevendo sobre mim. Aí contaram a história da sedição que fizeram contra o rei e que Mardoqueu é quem foi o cara que livrou o rei dessa sedição, dessa traição que estava sendo armada para matar o rei. E o rei pergunta, que honra foi dada a esse Mardoqueu? Então, os cronistas dizem assim, coisa nenhuma foi feita. Meu querido, olha só, né? Às vezes a gente está desse jeito assim, ninguém reconhece o que a gente faz, né? Mas tudo é para o tempo, né? Devido.
Tudo é por tempo devido, meus queridos. Não se exaspere a respeito disso. Ah, tudo é no tempo devido. Coisa nenhuma foi feita, disse o cronista ali para o rei. E o rei, então, se coloca no seu coração honrar Mardoqueu de alguma forma. No dia seguinte, ele se aconselha com Amã. Amã, como é que a gente faz para honrar alguém que merece assim um elogio do rei? E o Amã pensava sobre ele, né? Ele estava cheio de si. Eu sou tal, eu tenho um alto cargo, a família é maravilhosa, né? Eu, inclusive, fui convidado de honra para a rainha Esther. Então, é só eu e o rei, assim, sou importante demais. Se o rei está pensando em exaltar alguém, em honrar alguém, esse alguém sou eu. Né? E aí, então, ele pensou nele, assim, como é que eu posso crescer mais ainda? Não, rei, faz o seguinte, bota essa pessoa numa roupa real, coloca essa pessoa sobre um cavalo bacana e faz ele desfilar na cidade toda com alguém dos mais importantes do rei, ali segurando as rédeas daquele cavalo e gritando pela cidade toda: esse é um homem a quem o rei quer honrar, né? E aí o rei diz: rapaz, boa ideia, né? Então é o seguinte, pega lá o Mardoqueu, bota a roupa fina nele, bota ele num cavalo bacana, a pessoa mais importante do rei depois do rei é o Amã vai lá e passeia na cidade, desfila na cidade com o Mardoqueu gritando que realmente ele é um homem honrado do rei. E aí tá lá, né? Uma exaltação de Mardoqueu e humilhação para Amã. Aquela foi uma coisa incrível, como Deus fez isso, né? Como Deus fez isso. E não só isso, mas ali se revelou o caráter de Amã logo depois, né? Com o jantar lá da rainha Esther, se revelou o caráter de Amã e Amã foi executado naquela questão, né? Olha, Amã é o cara que planeja o mal contra todo mundo, ele é o vilão, ele é o cara do mal, né? E aí, então, o rei mandou executar Amã. Então, veja, meus queridos, como o ódio não nos leva a lugar nenhum. O ódio leva à nossa própria destruição. Como dizia já William Shakespeare, odiar alguém é como a gente beber veneno e esperar que o outro morra. Mas quem morre, claro, é a gente, né? A gente está tomando veneno. Então, não odeie ninguém, não fique nessa onda aí. Hoje em dia tem muita gente odiando, especialmente em rede social, internet. Odeio, né? Cuidado, você é até crente, né? Nós estamos nesses dias aí, o povo odiando, odeia Felipe Neto, odeia Tami, sei lá como é que chama, né? A pessoa lá. Né? Mas aí a pessoa, nós não somos chamados para odiar ninguém, nós somos para amar. Para amar. Então, pare com isso de ódio no seu coração. O ódio só vai te destruir. Você não é Amã, você é Mardoqueu. Você não é uma pessoa chamado para ficar odiando e decretando ódio nas redes sociais. Não odeio gay, não odeio o esquerdista, não odeio o direitista, não odeio... para com isso, gente. Vamos amar. Vamos amar. Ah, mas eu tenho que ser fiel a Deus, tenho que defender o evangelho. Se Jesus precisasse de você para defender o evangelho, vou te falar. Vou te falar. Esse evangelho era fraquíssimo. Deus não precisa de nós para defender o evangelho, não. Precisa de você para proclamar o evangelho. Então, não se preocupe em defender o evangelho. Se preocupe em proclamar o evangelho, porque de defesa do evangelho, Deus está cuidando. E ele cuida de uma forma especial. Essa reviravolta toda nessa vida de Amã e Mardoqueu mostra isso. Mardoqueu, em momento algum, tramou contra Amã. O que Esther fez foi revelar Amã, mas não tramou contra ele. Mardoqueu, ele fez o bem, serviu o rei, serviu Esther, orientou Esther, mas não tramou contra Amã. Amã é que tramava, e a trama de Amã se virou contra ele. Ele foi enforcado na forca que ele armou para enforcar Mardoqueu. E aquilo que ele planejou para a sua honra, quem foi honrado foi Mardoqueu. Por quê? Foi Mardoqueu que tomou providências? Foi Mardoqueu que saiu aí tomando providências a respeito disso? Não. Foi Deus. Numa noite de insônia do rei,
que providenciou essa questão. Então, meu querido e meu amado, aprenda com esse livro maravilhoso de Esther. Primeiro, nada é coincidência. Nada é coincidência. Tudo tem um propósito. Deus está no comando. Então, se coloque aí nas mãos de Deus para realizar a sua obra. Tá? Se coloque nas mãos de Deus para realizar a sua obra. Nada é coincidência. Segunda coisa, a dor, ela não pode ser evitada. Tá? Não pode ser evitada, ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai passar por algum momento de dor. Nesse momento, não abandone Deus. Não abandone Deus. Continue a servir Deus, continue a ser fiel, continue dentro daquilo que Deus recomenda para você. Terceiro, enquanto o mal está prestes a triunfar, Deus está trabalhando. Deus é soberano, ainda que não pareça. Ainda que não pareça. Olha, essa história é fabulosa nisso. Tá? Todo mundo disse assim, agora é o fim. Então, chorando e lamentando. Chorando e lamentando, é o fim. Decretou-se a morte e a extinção do povo hebreu. E o rei persa tem todo o poder para fazer isso. E agora, quem é que pode defender o povo, né? Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos defender, né? Mas Deus está trabalhando. Deus é soberano, ainda que não pareça. Você está disposto, está à disposição dos projetos de Deus? Então, uma última colocação que a gente, uma penúltima colocação que a gente faz aqui com você. Você está disposto a servir a Deus naquilo que Ele tem levantado? Foi o que Mardoqueu colocou diante de Esther. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Então, seja você a solução. Seja você a solução. Deus precisa dessa nossa geração nos dias de hoje para ser solução e não ser problema. Então, se coloque na disposição de Deus, dentro dos projetos de Deus, para fazer o que Deus quer. Deus abençoe, meu querido. Jesus, Ele é nosso amigo. Ele está cuidando da gente o tempo todo, porque é nosso amigo, está perto da gente. O Espírito Santo é nosso ajudador. Então, confie e obedeça a Deus, enquanto Ele tece os eventos da história para a sua glória e para o nosso bem. Eu amo essa frase. Deus tece os eventos da história para a sua glória e para o nosso bem. A ordem é bem essa aí. A ordem dos eventos. O interesse primário de Deus é a sua glória. Ele deseja ser glorificado por todos. E a segunda coisa é o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Tá? Deus quer o nosso bem. Deus te abençoe. Eu sei que você é uma pessoa que se coloca no lugar que Deus quer abençoar. Então, que Deus possa realmente fazê-lo incrivelmente abençoado nesses dias, né? Incrivelmente abençoado nesse tempo. Eu sei que muitas coisas Deus pode fazer na sua vida nesse momento. Quero orar por você, meu querido. Quero orar. Quero pedir por sua vida. Quero pedir por tudo que pode acontecer no seu coração, na sua família, né? Deus quer fazer algo maravilhoso em sua vida. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, diante das circunstâncias difíceis da vida, nós nos colocamos, ó Deus, aqui, para o Senhor nos abençoar, ó Deus, com soluções que só o Senhor pode pensar. Nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor. E, meu Deus, tenha misericórdia, ó Deus, de cada um de nós. E ajuda-nos, ó Deus. Creio que o Senhor vai fazer, ó Deus, a obra em nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. Então, continue, ó Deus, a abençoar cada irmão e cada irmã. E que, ó Deus, nós venhamos a transformar esses nossos dias em festa, esses nossos dias de pandemia em alegria, em festa maravilhosa na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro essa crença. Eu creio, eu acredito, e todos aqueles que acreditem nisso também digam amém nesta hora, porque o Senhor, nosso Deus, é poderoso e pode transformar o nosso luto em festa. É a nossa oração agora, crendo em nome
de Jesus Cristo. Amém. Tá curtindo aí essa canção maravilhosa? Deus tem uma promessa para você, tem uma promessa para sua família. Essa crise que nós estamos vivendo é passageira, porque Deus está solucionando. Pode parecer que não, mas Deus está solucionando. Às vezes a gente está botando a fé na vacina, está botando a fé nisso, está botando a fé naquilo outro, mas pode ser que de repente nada disso seja mais necessário, pois o Senhor nosso Deus é quem vai estar determinando na minha e na sua vida a libertação e a vitória. É a minha oração agora em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Um ótimo final de semana. Creia nas coisas de Deus para a sua vida. Amém.